Amém. Eu sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Será que você está bem nessa manhã? Deus seja louvado. Será que você podia, por gentileza, sair do seu lugar e falar com 3 irmãos, dizendo assim: algo espetacular vai acontecer na tua vida, meu irmão? Isso, será que você podia? Isso para 3 irmãos, profetizar na vida de 3 irmãos. Algo espetacular vai acontecer na sua vida, meu irmão. Algo espetacular. Quantos acreditam que algo espetacular está assim há segundos de acontecer? Prestes a acontecer. Faça barulho quem acredita. Isso. É sempre acerca da nossa expectativa. Deus cumpre a nossa expectativa. Quando não há expectativa, nada acontece. Aleluias. A você que nos assiste a partir da sua casa, de diversos pontos desse nosso universo, vai o nosso apreço e também o nosso carinho. Tome o seu assento, aplauda no nome de Jesus as pessoas que nos assistem. Isso, aplaudindo essas pessoas. Isso. Somos parte da mesma igreja. Amém? Tenho 40 minutos sensivelmente, então vamos direto ao assunto. Aleluia. Esse é o nosso terceiro culto. E no começo, logo no início do mês de abril, nós começamos uma série de mensagens, a qual nós intitulamos como sendo abençoados e jamais amaldiçoados. Semana passada nós tivemos cá ver o tema abençoado e saudável. O objetivo da mensagem da semana passada foi provar que Deus abençoa e protege. Ou seja, a bênção do Senhor cobre também a nossa integridade física, cobre a nossa saúde. Aleluias. Assim sendo, o dia de hoje será a nossa mensagem número 12 dessa série. Mensagem número 12. E para o dia de hoje o nosso tema é um tema muito atual. Muito atual. Mas para a realidade da Angola não é tão atual. O tema de hoje é cuidado com os invejosos. Mas aqui para o nosso país, como cá não existem invejosos, então se calhar... Falem comigo. Existem invejosos? Oh, não sabia. Eu pensei que aqui tudo fosse paz e amor, todo mundo... Vamos para Gálatas 3, verso 13, que tem sido a âncora desse nosso estudo desde o início. Gálatas 3, verso 13. O objetivo da mensagem de hoje é nos munirmos contra esse grupo. Não no sentido de combatermos ou gerarmos algum conflito, mas simplesmente nos prepararmos. Amém? Porque como você vai ver daqui a nada, a bênção atrai consigo o quê? Inveja. A bênção atrai o quê? Inveja. Gálatas 3, verso 13, vamos ler esse verso, porque esse verso tem que estar na tua memória, amém? Por isso é que nós estamos desde o começo, antes de eu passar para a mensagem, os outros versículos, é sempre aqui onde começamos, porque o objetivo é escrever na tábua do seu coração, amém? Vamos lá, há uma só voz, 1, 2, 3. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Vamos aplaudir, já aconteceu. Uau! Alguém diga uau! Mais uma vez, uau! Nós não somos os amaldiçoados a lutarem para serem abençoados. Não. Nós somos os abençoados a descobrirem o que receberam.
Aleluia. Diga mais uma vez, uau. É isso. Aleluia. Portanto, nós não estamos a ouvir essa mensagem para quebrar a maldição. Esse culto não é para quebrar a maldição. Porque a maldição foi quebrada há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu por nós na cruz. Vamos lá, se eu fosse você, eu aplaudia com mais força. Nós não estamos a quebrar nada. Nós não somos uma igreja que está a combater. Não. Na verdade, nós combatemos com um inimigo que já foi vencido. Aleluia. Extremamente importante a gente ter essa consciência. É a partir daqui que nós edificamos a nossa vida cristã. E eu tenho aqui mostrado de diversas formas que o facto de estar escrito não quer dizer que você não vai encontrar alguns cultos por aí para quebra de maldição. Aleluia. Ainda assim, existem pessoas a tentarem quebrar aquilo que Cristo já quebrou. Por exemplo, existem pessoas que acham que a maldição vai ser quebrada no dia que o pastor ficar 48 horas de jejum no quarto a orar. E Deus vai ungir o pastor de tal forma que quando o pastor entrar na sala, todo mundo vai cair, ela também vai cair, a maldição vai se quebrar. Há pessoas que acham que o pastor, quando impor a mão, a maldição vai se quebrar. Não. Nenhum pastor quebra a maldição. Você não ouviu o que eu falei? Porque quem tem autoridade para quebrar a maldição é somente Jesus. Porque o preço para a maldição ser quebrada era, primeiro, cumprir a lei toda, e segundo, ser pendurado no madeiro. Porque quando ele é pendurado no madeiro, ele estava a te substituir, tomando o teu e o meu lugar. Ou alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Ele tomou o teu lugar. Por que eu e você já não experimentamos a maldição? Porque Cristo já experimentou em nosso lugar. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sanados. A obra já foi feita. Vamos lá, eu queria sentir mais forte. A obra já foi feita. Qual é o nosso trabalho agora? Permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Agora é a batalha da fé. A batalha da fé. Aleluias. Se calhar você vai experimentar, você vai bater no teu peito e você vai dizer: eu já estou livre da maldição da lei. Aleluia. E você sabia que a bênção é mais forte do que a maldição? A bênção é mais forte do que a maldição. A Bíblia, quando falava no Velho Testamento, através de Moisés, acerca da maldição, a Bíblia dizia, ou a Bíblia diz que a maldição Deus visita até a 4ª geração. Dando a entender que a maldição cobre até a 4ª o quê? Geração. Mas se você for ler nas Escrituras Sagradas, você vai ver que a bênção cobre 1000 gerações. Quer dizer que quando alguém na família é abençoado, essa bênção cobre 1000. Os teus filhos são abençoados por tua causa. Eu queria ouvir um amém alto. A minha porção não é a maldição, a minha porção é a bênção. Agora, veja o seguinte: se você fala de maldição, se você participa de culto para quebrar a maldição, aquilo que você crê, você vive. A fé vem pelo ouvir. Se você tiver sempre ouvido de maldição, quebra, parte, quebra. Você reparou que os lugares onde quebram mais maldição são os lugares onde tem gente mais pobre? Porque você vive o que você mais fala. Se as tuas orações é sempre para quebrar alguma coisa, porque há crente que acha que há sempre uma camada para quebrar.
Aleluia. Tem sempre uma coisinha aí que não foi bem quebrada, que ele tem que quebrar. Ouça, se Jesus não quebrou na cruz, não é a tua oração que vai quebrar. Se Jesus não quebrou na cruz, não será a tua oração que vai quebrar. Isso inclui idas ao monte. Ir ao monte é uma bênção. É de Deus. Mas quando você sobe o monte para quebrar algo, você está indiretamente a dizer que Jesus não fez bem a obra. Que você tem que acrescentar o que Jesus fez. Você está a dizer que João 19, verso 30, onde ele diz está consumado, não é bem assim. Jesus não consumou tudo. Eu tenho uma parte lá. Não, está consumado, está consumado. Nós não somos os amaldiçoados, nós somos os abençoados. E nós somos tão abençoados que até os abençoados nos chamam. Come on. Aleluia. Aleluia. Eu sou abençoado de lado, de trás, de frente. Eu sou abençoado ao acordar, ao dormir, ao roncar. Eu sou abençoado. E uma vez abençoado, abençoado para sempre. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Aleluia. E o que é bênção? Bênção é poder para prosperar. É poder para prosperar. Amém. Vamos para 2 Timóteo 3, verso 12. 2 Timóteo 3, verso 12. Aleluia. A Bíblia diz, coloca uma outra versão, por gentileza. Todos. Eu fiz uma investigação, tentei ver o significado da palavra todos no hebraico, no grego, aramaico, mandarim, François, inglês. Eu descobri que a palavra todos significa todos. Todos inclui você. Come on, você já ouviu o que eu estou falando? Todos inclui quem? Inclui você. Paulo faz uma advertência a Timóteo. Ele diz: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Que declaração, Paulo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Mas certamente essa não é a predisposição da nossa carne. Quando a gente ouve isso, a gente não diz obrigado. Perseguição? Oh não. Perseguição. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Vamos para o livro de Atos, capítulo 9. Atos 9, verso 1. Eu vou ler o primeiro verso, se calhar o sétimo, vamos ver. Mas veja, o verso 1 do capítulo 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso a seguir: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de quê? A fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui está falado de Paulo.
Antes dele transformar-se no grande apóstolo Paulo, Paulo fez um dia parte daqueles que faziam o quê? Perseguiam a igreja. Vocês estão aqui? Ele fez parte do grupo que fazia o quê? Que perseguia a igreja. E a Bíblia diz no verso 6, no verso 3, aleluia. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não vou ler mais versos por causa do nosso tempo, mas para aqueles que sabem, aqui foi o dia em que Saulo teve um encontro com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que instantaneamente esse homem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e não só recebeu Jesus como Salvador, mas recebeu uma missão da parte do nosso Senhor Jesus. Você vai ver no verso a seguir, olha só o que diz o verso a seguir. Diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Verso a seguir. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra onde? Vamos lá, e entra onde? E lá te será dito o que te convém que fazer. Verso a seguir. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo o quê? Ninguém. Nós vamos um pouco mais abaixo. No verso 15, a conversa de Jesus com Ananias, que a posterior foi orar por Saulo. Vamos começar no verso 14. Verso 13. Que há sempre gente nova no nosso meio. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quem é esse homem? O contexto é Paulo, Saulo. Porque Jesus falou com Ananias pedindo a ele que ele fosse orar por Saulo. E ele disse: Senhor, tenho ouvido falar acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso a seguir, olha o que é que Jesus vai dizer. E que tem poder dos principais dos sacerdotes para fazer o quê? Para prender a todos que invocam o teu nome. Verso a seguir. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso a seguir. E eu lhe mostrarei. Para aí. Vamos hoje ler essa parte. 1, 2, 3. E eu lhe mostrarei quanto deve o quê? Padecer pelo meu nome. Coloque uma outra versão. Coloque a NTL. Isso. E eu mesmo vou mostrar a quem? A Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Você vai ver que quando Ananias chega para falar com Paulo, orar por Paulo, Ananias impõe as mãos e diz para Paulo: o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim e mandou que eu impusesse as minhas mãos, porque tu és um vaso escolhido, e ele disse que ele vai te mostrar o quanto tens que padecer por amor do nome dele. O que é que eu quero trazer à consciência aos irmãos? Paulo, quando recebe Jesus, ele recebeu Jesus já com a consciência de que ele seria o quê? Perseguido. De que ele seria o quê? Perseguido. Eu pergunto algo. Nos nossos dias hoje, quando as pessoas recebem a Jesus como Senhor e Salvador, quando elas aceitam o caminho do Senhor, será que elas recebem Jesus com a consciência de que elas vão padecer? Não. E esse é o grande problema que nós temos. Porque há um caminho aberto para ti. Há uma grande porta, disse Paulo em
Coríntios, capítulo 16, se a memória não me falha, verso 9. Ele diz, uma grande porta se me abriu. Coloque aí. Coríntios 16, 9, vamos lá. Uma grande porta se me abriu. Oh, Jesus. Coloca a versão normal. Isso. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E depois é que ele diz, e há muitos adversários. A salvação é uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quando você aceitou a Jesus, na verdade você entrou por essa grande porta. E o que Jesus disse? Quem entrar nessa porta achará pastagem. E uma das coisas que ao aceitar Jesus você teve acesso é a bênção. Oh, come on, vamos lá, você tinha que celebrar mais. Você teve acesso à bênção. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios 1, verso 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Ao aceitar a Jesus, você recebeu a bênção do Senhor. Hoje o poder de Deus já não está no céu, está dentro de ti. A presença de Deus já não está num trono, está dentro de ti. A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo disse, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Hoje em dia o poder de Deus está na tua vida. E o que acontece? Você não pode ter Deus e o teu mundo não sentir a presença desse Deus. O que a presença de Deus vai fazer? Se você estiver em linha com o Novo Testamento, renovar a tua mente, o que vai acontecer é que onde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Ou talvez você não saiba, mas há uma luz nova em ti. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Hoje você é uma luz no teu local de trabalho. E a Bíblia diz que onde quer que você colocasse a tua mão, o Senhor abençoaria. Onde quer que você colocasse os teus pés, o Senhor te entregaria aquele lugar. Não tem como você entrar num lugar e a coisa não avançar. Alguém diga yes, yes. Não tem como você decidir entrar numa coisa, dedicar-se a algo e não frutificar. Porque o que está em ti faz com que as coisas ao teu redor funcionem, frutifiquem. Alguém me dá um amém bem forte. Aplaude o Senhor. Aleluia. Mas a questão nessa manhã, o pouco tempo que eu tenho é, a pergunta que eu faço para si e para mim, para você que está aí do outro lado, é a seguinte: será que você e eu temos noção de que ao entrarmos na porta da salvação, a porta da salvação não incluía apenas a bênção, mas incluía também perseguição? Até que ponto é que você e eu temos noção dessa realidade? Você vai encontrar nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a começar pelos 12 irmãos. Caim, o mais velho. Alguém diga o mais velho. Alguém diga o mais velho. Caim, o mais. E Abel, o mais. Quando o mais novo fez o que o mais velho não conseguiu, o mais velho matou o mais novo. Porque quando Deus te abençoa, significa o quê? Significa que você vai fazer em menos tempo. Significa que em pouco tempo você vai construir o que outras pessoas levaram anos para construir. Não, você não ouviu o que eu falei. Significa dizer que há sobre você um power. Há sobre você um poder que te faz ter resultados que pessoas que estão há anos. Quer dizer que você vai encontrar outras pessoas, mas você vai ultrapassar essas pessoas. Eu pareço só falar para alguém aqui nessa manhã. Você já as encontrou, mas quando você chega,
você chega com algo superior ao teu talento, superior ao português, ao bom português, superior a conexões humanas, algo mais strong do que você, algo mais velho do que você, algo mais forte do que você, algo mais antigo do que você. Eu estou a falar do poder da bênção. O homem abençoado conectou-se a algo mais antigo do que ele. É por isso que o homem abençoado flui numa sabedoria dos antigos, uma sabedoria milenar. A Bíblia diz: um dia é como, 1000 anos é como uma noite para Deus. Quer dizer que há pessoas que em um ano, em um dia, podem fazer o que certas pessoas estão a tentar fazer há anos. Oh, você não ouviu o que eu falei? E qual é o problema? Quando quem está na tua frente passa para trás, na maior parte das vezes, você sabia não? Há pessoas que a essa altura só te amam porque elas estão na tua frente. Há pessoas que só dizem, oh, seja bem-vinda, porque elas têm o que você não tem. Mas quando a bênção está na vida de alguém, uma das coisas que a bênção faz é te tornar o motivo da inveja. A bênção inverte as coisas. A bênção faz com que quem te aconselhava é que vem te pedir conselho. A bênção, a bênção faz com que quem estava na tua frente passe a tua atrás. Eu não estou apenas a pregar, eu estou a pregatizar. Ou eu vim para falar para 50 pessoas aqui dentro, 200 pessoas aqui dentro. Você está prestes a viver uma explosão na tua carreira, uma explosão no teu destino. Quem acredita me diga yes. Como teu assento. Yes. E esse é o grande teste. Pouca gente, ou seja, melhor dizendo, a maior parte das pessoas só nos ama enquanto estamos atrás deles. A partir do dia que nós ultrapassamos, viramos inimigo, alvo a bater. E deixa eu falar algo. Quanto maior for o grupo de incompetentes, porque você vai ver que a inveja está ligada com a incompetência. Gente incompetente é bom no que toca a inveja, mas gente competente não tem tempo para invejar. Eles estão tão ocupados demais a produzir resultados. Come on. Então você vai encontrar nas Escrituras, por exemplo, Paulo, depois desse encontro, você vai encontrar nas Escrituras Paulo a dizer: eu fui o último dos apóstolos a ser chamado. Eu vim para dizer para alguém, começar em último lugar não significa terminar em último lugar. Nem sempre começar mal termina mal. Há quem começa mal e termina muito bem. E há quem começa bem. Toca no irmão que está do outro lado, diz: cuidado comigo. Paulo diz: eu vim como um abortado. Eu não fui chamado, eu fui o último. Eu vim como um abortado, um estrangeiro. Eu não andei com Jesus. Quando Jesus ensinou, eu não estava lá, não fiz parte dos apóstolos. Eu não tive nos comícios de Jesus. Eu não vi Jesus a operar milagres. João dormiu no peito de Jesus. Pedro foi transfigurado. Pedro andou por cima das águas com Jesus. Tiago foi dos primeiros apóstolos a ser chamado por Jesus. Quando Jesus transfigurou-se, só estava Pedro, João e Tiago. Paulo chegou a um ponto que ele disse: eu estou em desvantagem.
Esses aqui viram Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus. Eu não. Eles, aqui só tem uma solução. É trabalhar como louco. É entregar-se como louco. Ai, 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 ai. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 10. Pela graça, eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi em vão. Antes, o que ele fez? Paulo pegou nele e foi para o deserto da Arábia. Ficou 3 anos no deserto. Por quê? Ele disse, eu estou em desvantagem. Esse grupo andou com Jesus, mas eu não posso acabar em último. Calma, alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? A Bíblia diz que os últimos serão... Ele disse, eu não tenho outra solução. E no dia em que ele recebeu Jesus, dias depois, já estava na rua a pregar. Ouça no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não for atrevido nessa vida, se você não for petulante nessa vida, o teu resultado será igual ao dos outros. Ouça, toda pessoa que fez alguma coisa diferente, acreditou diferente. Toda pessoa que marcou o seu tempo, deu passos de gigante. Você não pode dar passos pequenos. Ouça, para ser um gigante, você tem que dar passos de gigante. Você tem que acreditar como gigante. Você tem que ser ousado como gigante. Você nunca vai ser considerado um leão se você não tiver coração de leão. Alguém está aqui, toma o teu assento. Ouça, chegou um ponto em 2 de Pedro 3, verso 15. Quem dera eu tivesse mais tempo. Chegou um tempo tal, 2 de Pedro 3, verso 15. Pedro falando. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo o quê? A sabedoria que lhe foi dada. Chegou um ponto que Pedro teve que assumir que Paulo tinha recebido algo que eles não receberam. Vocês não estão aqui. Paulo chegou a um ponto que ele estava a articular coisas que os apóstolos que andaram com Jesus não falaram. Nenhum dos apóstolos falou dos dons espirituais. Paulo é que falou. Nenhum dos apóstolos explicou a salvação como Paulo. Paulo é que nos explicou o mistério do corpo de Cristo. Ninguém falou de casamento como Paulo. Ouça, o importante não é como você começa. O importante é como você termina. E o que é que você vai ver na trajetória desse homem, Paulo? Você vai ver o seguinte, que onde quer que Paulo chegasse, havia por um lado avivamento e perseguição. Um lado gritava o nome dele, outro lado tinha pedras para apedrejá-lo. Porque onde houver verdadeiro crescimento, sempre haverá perseguição. Você não ouviu o que eu falei? Ouça, é assim desde os remotos, não vai mudar na tua vez. Se você não quer ter inimigo, então não faça nada. Se você não quer experimentar perseguição, então seja um parado, seja um relaxado. Se você não quer ter gente a difamar o teu nome, então não construa nada. Se você não quer ter gente a inventar que você fez o que você não fez, então não vá distante. Faça o que é comum. Mas se você fizer o que é incomum, se você chegar em dimensões que ninguém chegou, prepare-se para o teu nome ser lançado na lama. Prepare-se para ter gente a falar que você fez o que você não fez. Prepara para ter gente que te tranca a cara e você nem sabe por quê. E qual é a questão? Muitos de nós, quando ouvimos isso, pensamos que virá de longe. As pessoas que vão te perseguir são as pessoas mais próximas a ti.
Quem matou Caim foi o próprio sangue dele. Ai, 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 ai. Quem perseguiu José foram os próprios irmãos. Quando eu falo de perseguição, não pense que vai vir de longe, vai vir da sua própria casa. O diabo pode tomar a tua esposa para te perseguir. O diabo pode tomar o teu pai para te perseguir. Você nunca viu a pessoa que mais ajuda na família é a pessoa mais perseguida na família? E daqui a pouco, se você não vigiar, isso vai te criar um colapso emocional. Mas eu mesmo que ajuda. É assim que falam de mim. Faz parte. Só se lança pedra para a árvore que tem fruto. Come on, vamos lá. Come on, liga esse teu motor. Eu nessa manhã, eu vim para criar em você e em mim um coração de leão. Oh, você tem que sair daqui uma leoa, mulher. E você tem que deixar de se importar com aquilo que falam. Você tem que deixar de se importar com aquilo que inventam. E ouça o que eu vou lhe dizer nessa manhã. Quando começarem a inventar acerca de ti, alguma coisa acerca de ti, por favor, fique de pé e celebre, porque é um sinal de que a bênção já começou a se manifestar. Jesus disse que o discípulo nunca será maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi apedrejado, se Jesus foi difamado, se Jesus foi mal falado, o discípulo não pode ser superior ao seu Senhor. Não. Olha o que aconteceu em Atos 3. E é o último texto. Vamos fechar aqui. Espero eu. Atos 13. Eu fico escandalizado com a capacidade do ser humano. Porque é incrível como certas pessoas, a coisa que faria a diferença, eles só precisariam de vir ter com a gente e ter com quem tem sucesso e perguntar qual é o segredo. Era só isso. Mas é incrível como o ser humano prefere cuspir na mão que lhe alimentou. Como é que é possível a pessoa que te emprega, você fala mal dela? Como é que é possível o tio que te ajuda é o tio que você mata na rua? No meio das... esse então não presta. É incrível a capacidade do ser humano. É incrível. É por isso que eu vou lhe dizer o seguinte: nunca cometa o erro de fazer o bem esperando receber o bem dos homens. Sempre que você fizer o bem, espere receber de Deus o galardão. Porque veja, muita gente, ao invés de te pagar o bem com bem, vai te pagar o bem com mal. Mas eu nessa manhã eu quero pedir que você seja forte. Porque a caminhada da fé, a caminhada da bênção, da restauração, vem com perseguição. Eu disse que era Atos 13, o último, né? Graças a Deus. Vamos só primeiro para um, depois vamos para Atos 13. Amém. Marcos 10, verso 29. Quem quer ser abençoado? Amém. Desculpa, quem já é abençoado? Então eu vou ler o teu futuro, a tua porção. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Que tenha deixado casa,
que tenha deixado casa. Porque você não pode falar da bênção sem falar de semeadura. Toda pessoa abençoada é alguém que semeia. Eu quero lembrar, nesse período de crise, por favor, não esconda, não guarde. Período de crise é período para semear. Não, você não está ouvindo o que eu estou a falar. É período para semear, não deixe de dar o teu dízimo. Não fique com medo. Porque você não depende da economia de Angola. Você não depende do governo de Angola. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O meu Deus suprirá todas as em glória, não segundo a economia do país. Você está em Angola, mas você não é de Angola. Não deixe o preço, a subida do combustível te assustar. Deus é contigo. Quando Ele disse, eu sou o teu pastor, Ele falou isso sabendo que um dia o combustível ia subir. Não, isso tinha que aplaudir. Você tinha que aplaudir mais. Fala para o irmão que está do teu lado, Deus está comigo nessa crise. Fala, Deus está comigo nessa crise. Será que eu posso profetizar aqui para alguém? Esse período vai ser o período que você vai comprar casas, que você vai comprar carros, que você vai ajudar pessoas necessitadas. Vai ser o teu período de maior explosão financeira. Vai ser o período em que a tua empresa mais vai prosperar. Alguém diga yes! Como o teu assento. Em verdade vos digo que digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Casa. Essas pessoas deixaram coisas. Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Já reparou que não tem marido? É um mistério. Marido não se deixa. Marido não se deixa. Isso é um seminário. Isso é um seminário. Eu podia aqui, é um seminário. Ou campos. Ou campos. Por amor de mim e do evangelho. Deixa aqui abrir, deixa colocar bem, porque algumas coisas. Marido que abusa se deixa. É preciso explicar. Brutamonte se deixa. E eu ainda sou daqueles que defendo que relaxado também se deixa. Aleluia. Deixa aqui colocar o equilíbrio. Deixa colocar o equilíbrio. Daqui a pouco tem gente que vai querer bater na mulher e dizer, o pastor disse que não se deixa. Você não me deixa. Não. Abusador se deixa. Amém? Ou campos, por amor de mim e do evangelho. Verso aqui. Que não receba o quê? 100 vezes mais. Esse verso enche o meu coração. Qualquer pessoa que semeou alguma coisa, acredita em mim, o altar nunca toma. O altar multiplica. Eu disse, o altar multiplica. Só quem tem semente no solo é que vai celebrar. Abarato saia la bahia. Xalabaha. Eu estou happy. Porque anteontem eu fiz o maior sacrifício da minha história. Desde que eu me conheço como cristão. Anteontem eu fiz o maior sacrifício da minha vida. Eu estou entusiasmado. Nessa madrugada eu falava com a minha mulher. Eu estou entusiasmado. Porque todo semeador tem o tempo de semear. Tem o tempo de semear e tem o tempo de quê? Falem comigo, tem o tempo de semear e tem o tempo da colheita. Qual é o problema? A maior parte das pessoas nunca está conosco no período da semeadura. Você não sabia que as pessoas só veem os jogadores quando estão no campo?
Nos dias de treino ninguém filma o dia de treino. As pessoas só veem o dia do jogo final, o dia que ele está lá. Oh, toda vitória repentina vem de anos de trabalho. Oh, quem já ouviu o que eu estou a falar? A semear, semear, semear. Trabalhar de noite, sem nenhum resultado. Deixar currículo, fazer a tua parte, sem resultado, mas continuar. Oh, eu não sei para quem é que eu estou a falar nessa manhã. O dia do teu boom está a chegar. Há pessoas aqui que estão a trabalhar, há pessoas aqui que estão a semear, há pessoas aqui que estão a esforçar-se. O dia do teu boom vai chegar no nome do Senhor Jesus. Que não receba 100 vezes tanto. Se essa pessoa deu uma casa, ela vai receber 100 vezes. Se der um irmão, vai receber 100 irmãos. 100 vezes tanto. Já neste tempo, para aquelas pessoas que pensam que a colheita é só no céu. Já neste tempo, em quê? Vamos lá. Vamos ler. Em quê? Vamos lá. Fala alto. Em quê? Casas. Não, eu não gosto desses pastores. Pregação é para falar casas. Jesus também falou. Jesus também falou. Em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Com perseguições. Com quê? Falei, com quê? Jesus está dizendo, eu vou te dar a colheita, mas no dia da colheita vão te chamar de pastor ladrão. No dia da colheita vão dizer, não, essa empresa só dá certo porque ele tem um padrinho na cozinha. Com quê? Fala aí. Eu não estou ouvindo. Com quê? A tua colheita vem com quê? Você não pode colher casas, colher irmãos, colher mãe, pai, filhos, campos e não querer colher perseguição. Toda colheita tem que vir com o quê? Fala aí, com o quê? Vamos lá, com o quê? Você nunca vai encontrar um grande ministério que não tem perseguição. Toda grande igreja tem muita gente a falar bem e muita gente a falar mal. Todo pastor que está a fazer a diferença, tem muita gente a falar bem, mas tem muita gente a falar mal. Todo grande empresário, tem muita gente a falar bem, mas tem muita gente a falar mal. Oh, come on, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Ouça, quando chega ao ponto das pessoas começarem a inventar que você fez o que você não fez, meu amigo, fica de pé, dança, porque é um sinal que você está a entrar na galeria dos heróis da fé. Fizeram isso com Moisés, fizeram isso com José, fizeram isso com Abraão, fizeram isso com Daniel, fizeram isso com Jesus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Você não pode crer uma parte e não querer a outra parte. Em Atos 13, verso 41. Você está comigo? O teu sucesso vai incomodar muita gente. Por isso é que Deus mandou estar aqui nessa manhã para falar isso para você. Até no meio dos teus familiares vai incomodar muita gente. O que é que eu quero lhe pedir nessa manhã no nome do Senhor Jesus? Nunca desça ao nível daqueles que te perseguem. Quando alguém vier te perguntar a tua parte da história, negue-se a falar. Porque ao tentar falar a tua parte da história, já não será Deus a te justificar. Nunca se defenda. A mensagem que eu vou pregar às 11 horas será explosiva. Porque ouça o que eu vou lhe dizer. Deus, ouça, quando te acusarem de algo, nem sempre Deus vai trazer a verdade. Porque há mentiras e difamações que Deus usa para quebrantar o teu ego.
A verdade em relação a José nunca veio à tona. Foi necessário Moisés, longos anos depois, pela revelação do Espírito Santo, é que Moisés viu. Senão no tempo de José ninguém ficou a saber a verdade. Quem já ouviu o que eu estou falando? A verdade é que a maioria pensou que José era de facto o quê? Um abusador de mulheres. Não se preocupe em querer repor a verdade. Não viva com essa preocupação. Isso vai te tornar um menino na vida. Ser strong é saber que o teu Deus sabe quem você é e ponto final. Ser incomum é dizer assim: eu tenho todas as armas para me justificar, mas eu não vou me justificar, porque quem me justifica é Deus. E se eu tiver que morrer com as pessoas acharem que eu fiz o que eu não fiz, amém. Quem me justifica é Deus. Verso a seguir. Oh God. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Paulo foi para um sítio. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos fizeram o quê? Seguiram Paulo e quê? Os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem aonde? Na graça. Os judeus amaram Paulo quando ele entrou naquela cidade. Veja o verso a seguir. E no sábado seguinte, o que aconteceu? Ajuntou-se o quê? Quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo. Olha o que aconteceu no verso 45. Então, aqueles que lhe amaram antes. Então os judeus, o quê? Vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava. Contradizendo e quê? Blasfemando. Sempre que você notar que você está passando por perseguição, difamação, é um sinal profético de que você está no teu caminho certo. Não é para você desistir, não é para fazer nem propósito para Deus afastar os invejosos, porque a inveja é a prova da manifestação da bênção. Levanta as suas mãos para o alto e agradeça a Deus por essa mensagem nessa manhã. Agradeça a Deus por essa mensagem nessa manhã. Oh, diga: Senhor, dá-me um coração forte. Dá-me um coração forte para aguentar a perseguição. Oh, ramanabraço telepresetea. Dá-me um coração forte para aguentar a perseguição. Dá-me um coração forte para aguentar a perseguição. Eu te agradeço, Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia. Dá-me um coração forte. Dá-me um coração forte para aguentar os períodos de perseguição, para aguentar a difamação, para aguentar a mentira, para aguentar a ingratidão. Dá-me um coração forte. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte.